Salve, salve família, aqui quem vos fala é o William Urbano. Esse aqui é o canal da URBN TV e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí análise de alguns trabalhos. Eu pedi lá no Instagram, se você ainda não me segue, deixar aqui o arroba aqui, ó. Segue lá no Instagram, direto eu abro a caixa de pergunta lá também para poder mandar indicações daqui dos vídeos. E eu pedi pra galera me mandar uns vídeos e umas fotos dos trabalhos deles para que eu pudesse fazer análise aqui da tatuagem e dar alguns toques, um pouco da minha visão em relação ao trabalho e aonde eles podem estar melhorando na execução, beleza? Lembrando que o intuito desse vídeo não é desfazer do trabalho de ninguém, independente de quanto tempo a pessoa tenha de tatuagem, independente do nível de trabalho da pessoa ali. Eu vou dar o meu ponto de vista, muito na visão mesmo de crescimento e querendo ajudar de alguma forma. Beleza? Vou fazer a análise aqui dos trabalhos. Se inscreve no canal, já deixa seu like, já ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Se tiver sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? Então, vamos nessa. Então, de primeira mão assim, em relação ao trabalho, queria parabenizar a Lua Tatu, até pelo desafio, né? Dela se desafiar em fazer um trabalho tão grande, com tão pouco tempo assim de tatuagem. É um trabalho que é difícil, é uma imagem realista e até pela proporção do trabalho, ser um trabalho grande, foi executado de uma vez só e eu sei que acaba sendo muito cansativo a gente fazer um trabalho nesse porte, desse tamanho. Ela tem 1 ano e 2 meses de tatuagem e ela fez esse tigre com essas folhas em negativo e eu vou estar analisando aqui para vocês. De antemão assim, o primeiro toque que eu dou em relação a esse trabalho, e eu acho que às vezes é uma falha assim um pouco comum entre a galera que às vezes está começando, principalmente quando vai fazer um trabalho assim de coxa, porque é uma região grande e às vezes a gente não quer fazer uma tatuagem muito exagerada ali em relação ao tamanho. Só que aí a gente acaba não explorando tão bem a anatomia. Sempre eu dou a dica para a galera de aproveitar ao máximo a proporção e emendando o trabalho onde ele encaixe bem nas partes laterais. Tipo, se vai ser um trabalho na frente da coxa, ele ir até a metade da coxa de um lado, a metade da outra também, para que até mesmo na foto a gente pega muito parâmetro da foto quando você vai colar o decalque, da gente não conseguir ver as laterais da perna do cliente, que nem aqui, ó. Nesse encaixe anatômico, nessa foto do trabalho, a gente consegue perceber, ó, esses espaços que ficaram faltando, sem tatuagem. Então você vê que acaba não abraçando tão bem a anatomia. É muito importante que a tatuagem, às vezes a gente fica com esse receio de fazer um rostão de um tigre. Só que até mesmo para a própria leitura do trabalho, a gente consegue ter uma leitura muito maior, se a gente amplia ainda mais essa referência. Em relação à aplicação desse trabalho, a gente consegue perceber algumas falhas assim na pigmentação, tanto na parte de baixo, eu acho que na parte de cima ela acabou se passando um pouco mais em relação à execução, não sei se pelo cansaço também. Você vê que acabou ficando umas aplicações um pouco mastigadas, machucado em alguns pontos. E a gente vê que tem uma irritação da pele, fica uns pontos muito vermelhos. Não sei se pela própria aplicação da sombra assim e de não ter uma definição muito grande na hora da execução. Porque vamos supor, aqui ela foi fazer algumas texturas de pelugem, só que se você não tiver a profundidade da agulha correta, se às vezes você acaba não enchendo a sua agulha ali de tinta, você acaba fazendo uma aplicação um pouco mastigada, ou então diluir demais e ferindo muito a pele sem ter o pigmento. Então a gente vê que a aplicação ela acaba ficando um pouco vermelha e não trabalhando tão bem as texturas. Eu aconselharia ela aqui também em relação a esse encaixe do tigre junto com as folhas, que tivesse uma dinâmica maior em relação à transição do trabalho. Dessa passagem mesmo das folhas negativas até o tigre. A gente vê que o trabalho ele acabou ficando muito separado, mesmo que sejam as folhas que estejam negativas ali, mas você não tem uma passagem suave entre os dois elementos. E como a ideia é ser uma peça só, mesmo tendo esses encaixes negativos, acho que ficaria muito mais harmônico o trabalho se ela tivesse feito essas folhas passando um pouco por cima do tigre, entendeu? Algumas folhas até com alguns efeitos de sombra, para poder dar uma dinâmica maior em todo o trabalho. Eu vou dar um desconto aqui também em relação à aplicação do trabalho dela, pelo tempo que ela tem de tatu, só que às vezes eu acho um pouco perigoso assim, a gente já arriscar
demais em algo que às vezes a gente não tem tanto conhecimento ainda de como executar. Então é um trabalho que ele é grande. Para anatomia, como eu falei, foi um trabalho que ficou pequeno para anatomia, só que para o tempo que ela tatua, às vezes é um trabalho muito grande para até mesmo ser feito em uma sessão. Às vezes ela poderia ter feito esse mesmo trabalho, explorando bem a anatomia, só que dividir entre 2, 3 sessões ali, para ela conseguir trabalhar com mais calma. A gente vê que às vezes é um trabalho que é feito com um pouco mais de pressa, mesmo que ela tenha demorado bastante para poder executar esse trabalho, mas a gente percebe que dentro dos conhecimentos dela, da tatuagem, como ela começou a tatuagem, como ela terminou, acaba sendo um pouco diferente a pigmentação. Mesmo a gente percebendo essas falhas em alguns acabamentos desde o início do trabalho, a gente percebe que no final esses erros acabaram sendo maiores. 2 toques que eu dou aqui à lua iria dar total diferença assim, em relação ao rosto do tigre, seria te dar um pouquinho mais em relação à textura de pelo, né? A textura da pelugem do animal e também os volumes de sombra, porque ela fez as texturas, só que dá pra gente ver que ficou a aplicação muito avermelhada. Isso dá pra perceber que vai acabar perdendo um pouco assim na cicatrização. E a questão dos volumes também, porque os volumes de sombra que vai dar profundidade no trabalho. E aqui dá pra ver que ela fez mais as texturas, mas não fez, após as texturas, ela não deu os volumes de sombra, mas que dá toda a diferença no trabalho, tanto pelas profundidades e esse aspecto mais real de destacar também as profundidades do rosto do tigre. Então, o segundo trabalho aqui que eu vou estar avaliando é do Zeca Tatu. Ele tem 2 anos de tatuagem e ele mandou essa águia com esses pedaços do relógio quebrado. Eu gostei muito do contraste da águia. Eu achei que o Zeca ele conseguiu trabalhar bem os pretos, os pontos principais de preto. Eu percebo que às vezes a galera tem um medo de colocar o preto na tatuagem. O que acaba escurecendo a tatuagem não é o preto em si, mas você acabar escurecendo os pontos claros, os pontos onde não deveria ter preto. E aqui ele conseguiu separar muito bem isso na águia, né? Essa parte onde é mais escura, os pontos mais claros da pelugem. Isso te dá uma nitidez muito rápida, assim, muito fácil em relação à leitura do rosto da águia, quando a gente analisa os contrastes. Eu só senti que ele acabou pecando um pouco em relação aos contrastes quando o assunto foi a parte do relógio. Nessas peças da parte de cima mesmo da águia, ele poderia ter trabalhado um pouco mais o fundo e deixado a peça bem clara, porque aí o fundo do trabalho ele iria ressair e destacar mais as peças do relógio quebrado. Só que como ele deu esse efeito meio que finalizando a águia e deixando as peças do relógio carimbado em cima, ele acabou fazendo uma sombra dentro das peças do relógio e atrapalhando um pouco o contraste dessas peças. Principalmente ali na parte de baixo, que tem uma concentração maior de preto, só que acabou embolando as peças e você não consegue entender muito bem o que é o fundo e o que é a peça. Toda vez que eu vou fazer até mesmo a montagem do meu projeto, eu tento analisar o fundo e a parte da peça da frente. Se a peça é clara, o fundo ele precisa ser mais escuro. Se a peça ela é mais escura, o meu fundo ali ele precisa ser mais claro, beleza? Eu senti que nesse trabalho o Zeca ele poderia ter explorado um pouco mais a anatomia, abraçado ali 100% a parte do antebraço. Eu senti que ficou essa parte aqui em cima ainda sem finalizar. Ele poderia ter subido um pouco mais essa peça aqui, ó, fazer até ela mesmo um pouco fora da águia, para não ficar uma parte clara em cima de outra parte clara. A questão do contraste que eu falei com vocês. Mas para mim ele poderia ter explorado mais essa anatomia, talvez até vazado um pouco mais esse limite aqui do cotovelo, que a gente fica muito refém, como se um trabalho no antebraço tem que vir até aqui. E às vezes não, você pode explorar a anatomia um pouco mais acima, mesmo que às vezes o cliente ele tivesse chegado com a ideia de fazer até aqui, a gente trabalhar mais o braço ali, até se ele fosse fazer um fechamento depois, ele conseguir ornar as peças de cima do braço junto com essa tatu do antebraço, para não ficar uma divisão muito quadrada de um trabalho aqui, um trabalho aqui fora, um trabalho no ombro e um trabalho no bíceps. Nessa região aqui também debaixo do
do antebraço, ele poderia ter explorado um pouco mais essa anatomia aqui, ó. Você vê que fica esse vão, que ele poderia ter jogado um pouco mais de sombra, talvez ter explorado uma peça aqui na frente, que iria ocupar esse espaço e ter uma sombra de fundo só para poder finalizar a tatu. Teve algumas partes aqui também que deu para ver que ele soube trabalhar o preto e o tom escuro ali próximo daquela parte que tá preta. Que nem aqui, ó, essa parte de baixo da águia. Tem muitas pessoas que acabam tendo esse receio, né? De ter uma parte escura e não jogar a sombra próxima daquela parte escura, achando que vai embolar. Mas você deixar essa margem também, tipo, tira esse aspecto do realismo. Fica uma margem como se fosse um outline ali no custom lettering, que é aquele afastamento da letra para a sombra do fundo. Então ele conseguiu explorar isso bem, separando o que é mais escuro do que é mais claro. Mesmo a gente tendo dois tons escuros, mas consegue ter uma percepção do que é preto mesmo e o que é uma sombra escura. Eu senti só uma falta assim de uma leveza maior nessa sombra daqui de baixo mesmo. Tem uma leveza maior na passagem. Você vê que aqui ficou um pouco marcado demais a sombra, a marca das agulhas. Mas no contexto geral assim é um trabalho que ficou bonito. Eu só tenho esses toques mesmo assim a acrescentar, que eu acho que ele ia ter um trabalho com contraste muito maior e que iria chamar muito mais atenção se ele fizesse esses detalhes, principalmente do contraste das peças. Então é isso, família. Fiz essas análises aqui. Espero que a galera que tenha mandado os trabalhos tenha entendido e ouvido com bons ouvidos as dicas de hoje. Como eu falei, o intuito desse vídeo é somente ajudar vocês, não é de forma nenhuma menosprezar o trabalho que vocês estão fazendo. Está todo mundo aqui na mesma caminhada de evolução, de buscar o seu melhor. Eu também estou nesse mesmo foco, nesse mesmo caminho, não sou diferente de vocês, beleza? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de dar seu joinha se gostou desse vídeo, deixa no comentário aqui sua sugestão e até os próximos vídeos. Isso aqui é o RBN TV, Sentimento Formal de Tinta, valeu!